Olá pessoal, vamos dar sequência à nossa terceira semana e nessa semana nós vamos falar sobre fluxogramas, fatores pessoais versus organizacionais e acidentes. Bom, a partir de agora vamos começar a entrar no contexto industrial. Vemos duas imagens aqui. A da esquerda temos um profissional trabalhando com uma lixadeira, com a máquina de alta rotação, sem proteção alguma, né? Sem avental, sem protetor facial, sem luva, não está com cinto tipo paraquedista preso num ponto fixo. E na direita temos um trabalhador cortando aí galhos de árvore, né, numa plataforma elevatória. E o que eu preciso verificar em relação a essa situação? Esse profissional ele está de cinto, ele está preso em algum ponto fixo, esse profissional tem treinamento, então tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Devido às leis mais rígidas quanto ao assunto de segurança e também na obrigação da procura de uma melhor qualidade produtiva, as empresas atualmente foram forçadas a desenvolver programas específicos na área de segurança, o que possibilitou as seguintes conquistas: melhoria nas condições de trabalho, promovem diretamente, em muitos casos, o bem-estar do trabalhador. Então, temos algumas situações aí que a gente, como técnico de segurança do trabalho, a gente deve estar à frente, né, para melhorar as condições de trabalho. Aqui a gente pode observar aí na bancada, né, eu tenho um trabalhador mais alto e mais baixo. Então, eu tenho que proporcionar isso para o trabalhador. Identificar acidentes, evitar perdas financeiras, como por exemplo, indenizações, equalizar custos de produção, etc. Então, a gente também tem que estar à frente disso, porque um trabalhador que se acidenta, tem uma perda temporária ou permanente, pode acarretar em indenizações por parte da empresa. E esse valor de indenização poderia estar sendo aplicado em relação à segurança do trabalho. Criação de normas técnicas na área de segurança, sobre as quais falaremos mais adiante, mas vocês já estão respirando normas regulamentadoras. Uma coisa que o técnico ele não pode deixar de fazer depois que forma, ele tem que estar constantemente consultando o manual de normas. Não é errado consultar o manual de normas. Eu vejo muito o pessoal falar assim, mas aquele que fica consultando é porque não sabe. Pelo que vocês já viram em relação ao tamanho, né, a quantidade de páginas que tem o manual de norma regulamentadora, não tem como você decorar o que está lá. E o manual é para isso, é para consultar. Ok? O Brasil é signatário da Convenção Internacional, né, do Trabalho. O que ele estipulou? O que é signatário? Né? Ele, vamos dizer que ele ditou a escrita, né? Intensificar a justiça social, melhorar as condições de trabalho, promover o bem-estar social dos trabalhadores. Então, esses 3 pontos, o Brasil foi signatário nessa convenção. É muito importante que vocês saibam a diferença entre um acidente e um incidente. O pessoal confunde. O acidente é um dano produzido por uma ocorrência não programada. Então temos um exemplo aqui. Um equipamento içando, né, pode ser um guindaste, uma ponte rolante, içando uma carga, e 2 trabalhadores passam debaixo da carga. E de repente rompe a eslinga, né, que é o cabeamento que fazia a amarração da carga, e essa carga cai diante deles. E cai em cima deles, aliás, né? Então, o que acontece nessa situação? Nessa situação é um acidente. A carga cai em cima dos trabalhadores, podendo levar à morte. E o incidente é um evento qualquer com potencial de provocar o acidente. Então, a gente vê a mesma figura, porém, a carga só caiu diante deles. Ou seja, foi uma perda com a carga, mas poderia ter se tornado um acidente. Bom, agora os acidentes eles podem ser classificados também da seguinte maneira: acidentes sem lesão não causam lesão pessoal. Eu tenho um exemplo aqui de 2 carros batendo e porém, né, só teve o prejuízo material aí, né? O acidente pessoal é o acidente que ocorre com pessoas. Aí tem um trabalhador aí que machucou a mão, né, o punho, aí o colega está prestando os primeiros socorros aí. Quando ocorre no trajeto da casa para o serviço ou serviço para a casa, que é o chamado acidente de trajeto, aí o pessoal costuma aí fazer uma lambança aí, até questão polêmica.
Com a reforma da lei trabalhista, o pessoal começou a falar aí que o acidente de trajeto, ele não tem mais teor, não existe mais. Só que o acidente de trajeto, pessoal, ele não é lei trabalhista, ele é previdenciária. Então, o pessoal confunde muito, não mudou nada, continua da mesma forma. Acidente impessoal, independe de existir acidentado, por não existir ninguém presente no momento. O exemplo, a bala estrutural põe em queda um ponto de ônibus de madrugada. Então, não tinha ninguém no ponto de ônibus e a estrutura não suportou o peso da laje ali, da cobertura, e esse ponto de ônibus veio ao chão. Isso é um acidente impessoal. O acidente inicial é um acidente impessoal que leva a outro acidente. O exemplo, curto-circuito pode levar a um incêndio. O pessoal que coloca lá 3, 4T, na tomada e sai ligando aquele monte de extensão, aquela fiação toda, sobrecarrega toda a estrutura, elétrica da residência ou da fábrica. Então vai ter um acidente aí impessoal, um início, na verdade. Um acidente material. É um acidente impessoal. Exemplo, eventual queda de um tijolo de uma construção que resultou ou poderia resultar em acidente. Aqui eu tenho um exemplo na imagem, um tombamento de contêineres, então eu tenho aqui um acidente material. A gente pode perceber que abaixo do container marrom tem um que virou um sanduíche aí, está todo amassado. E a carga que estava lá dentro? O acidente administrativo, ele ocorre com a empresa. Exemplo, falência empresarial. O que houve aqui? Por que a empresa fechou? Pode ser, por exemplo, estar agregado justamente ao alto índice de acidente no trabalho. Muitas indenizações, muitos trabalhadores entrando na justiça, por pedindo indenização ou uma reparação trabalhista, e a empresa acaba sendo alvo aí de uma falência empresarial. E a gente chama isso de acidente administrativo. Isso ocorre como? É a má gestão. São, às vezes, gestores que caem de paraquedas do cargo, pessoas que não têm competência para assumir aquilo e tá lá assumindo como se soubesse fazer o que foi determinado. Diferença entre evento e ocorrência. Apesar de evento e ocorrência serem sinônimos, para defini-los em acidente de trabalho, diremos que evento se refere à designação, acidente pessoal, material, administrativo, etc. Por isso se nomeia a ação. Ocorrência é o ato em si, uma queda, uma falência, um vazamento, um vento, etc. Então vamos lá. Um funcionário que se acidentou sofrendo um corte com a máquina de serrar. O evento é um pessoal e a ocorrência é o corte. Então causa e consequência aí, Um vento forte destelhou o telhado, do galpão. O evento é impessoal, material. A ocorrência é o vento. Falência de uma empresa, o evento é administrativo e a ocorrência é a falência não programada, ou seja, a empresa ela abre o seu CNPJ e a ideia é obter lucro, e de repente isso começa a despencar no seu gráfico. Perda material, perda funcional, você tem vários acidentes, indenizações, às vezes multas que são aplicadas pelos órgãos fiscalizadores. Isso vai levar à queda da empresa, Em relação às normas regulamentadoras, devido à exposição diária de acidentes, o que foi modificado na relação homem-acidentes com o decorrer dos anos. Bom, aí fica essa pergunta para vocês. Será que teve tanta evolução? Eu falo o seguinte, a norma regulamentadora ela é um pouquinho mais velha do que eu, que ambos são de 78. Ela nasceu primeiro que eu, que ela nasceu em julho, eu nasci em setembro. De 78. Então, o que acontece? Nesses quase 40 anos de norma regulamentadora, será que teve muita mudança? Será que favoreceu muito o trabalhador? Tem algo a melhorar? Bom, existe riscos de toda tipologia. Então, temos aqui o pessoal, que o causador é o homem. Então, temos aqui a imagem do acidente de trânsito, um caminhão todo destruído aí. E quem causou esse acidente? Sempre a gente vai ter aquele pensamento, o porquê que aconteceu, porque tem um homem envolvido. Aí é onde o pessoal às vezes bate muito na tecla, Quando a gente fala de falha humana e falha mecânica, isso eu já falei para vocês lá no primeiro período.
Tem engenheiro que pula, né, alto do chão, porque quando eu falo que não existe a falha mecânica em decorrência da falha humana, eles não acreditam. Mas o que acontece? Um acidente de trânsito ele só vai ocorrer pela falha humana. Aí você fala assim, mas Rogério, era o asfalto que estava com problema, a falha humana está ali, ué. Por que não foi dada manutenção naquele asfalto? O acidente ocorreu porque rompeu a mangueira de freio. Mas por que você não deu manutenção? Então está sempre agregado a falha humana. A segunda falha que vai ocorrer pode ser mecânica. Eu tenho aqui um tipo de risco material, é quando as causas são as máquinas, ferramentas, equipamentos, risco no ambiente, etc. Então eu tenho aqui um incêndio numa escavadeira de esteira. Então o que é isso aí? É uma causa, né, um defeito que pode ter dado uma pane elétrica e o equipamento incendiou, né? O risco administrativo é quando apresenta um gerenciamento, a empresa, né, apresenta um gerenciamento falho ou inexistente ou por omissões mesmo, e isso acaba, né, levando essa empresa a seu fechamento, ou se é uma empresa taxada de empresa mutiladora, né, porque são aquelas empresas que você fica sabendo de históricos, né, que fulano perdeu a mão, perdeu a perna, sofreu acidente, uma série de coisas que são complicadas. Então é uma empresa que todo mundo tem medo de trabalhar e às vezes você só tem essa opção, né, na cidade. O risco constante, né, quando temos equipamentos fixos. Exemplo, por manusear uma máquina de serrar, o marceneiro está diariamente, aliás, né, em contato com o risco. Ou seja, aquele equipamento ele tem o risco, né, devido à serra circular, né. Depois eu vou passar um segundo vídeo para vocês nessa semana, apresentando algumas máquinas elétricas, e vou mostrar a serra circular, né, manual, que o pessoal costuma chamar de maquita, né, e principalmente os pedreiros. Ela não chama maquita, maquita é o fabricante, só que o pessoal dá o nome da máquina de maquita. O risco variável, ele depende a determinados fatores. Exemplo, acidente de trânsito aumenta nos feriados, festas, né, e férias. Incêndio por combustão natural, depende da época do ano. Aí a gente tem uma imagem de um acidente de trânsito que quase não dá para identificar que é um automóvel. Mas isso por quê? Um grande fluxo no trânsito, né, nas rodovias, devido a feriado prolongado, festas, o pessoal bebe, não obedece à legislação. Aí temos também o risco progressivo, né, que ele acontece com o passar do tempo, exemplo, a morte. Então tem aí no quadrinho, né, os fatores de acidente. Então tem um risco, que é o carro. O potencial, né, que a gente tem aí, né, a aquaplanagem, por exemplo. A gravidade, né, de repente você está num declive, está chovendo muito, muita água na pista, né? O evento, a perda de direção. Qual que seriam as reações, né? A frenagem, aí eu poderia ter um veículo comum, com freio simples, ou com ABS, né, que é o sistema de antibloqueio. E qual que é a causa? Pode ter uma lesão, né, um acidente vai causar lesões ou fatalidade. Então é um tipo progressivo. Por quê? Desde que você está sentado atrás de um volante, você já está exposto ao risco. E esse risco pode te levar aonde? À morte. Tá? Então são esses fatores que a gente tem que começar a trabalhar para que não evolua, né, até o óbito do trabalhador. A gente está lá como se fosse o anjo da guarda mesmo. A gente, infelizmente, né, não tem como estar em todos os setores ao mesmo tempo, do lado de todos os trabalhadores, mas é o que eles precisam. Normalmente o trabalhador está exposto ao risco e normalmente ele não enxerga esse risco. Ou às vezes por costume do que faz, ou porque ele, né, acha que domina a situação. Então a gente tem que estar muito atento. É por isso que eu falo, a gente tem que conhecer muito o funcionamento de máquinas, né, como que se opera. Tendo oportunidade, você tem que participar de treinamentos, você mesmo tem que buscar esses treinamentos que às vezes a empresa não vai te fornecer, para acompanhar, tem que acompanhar de perto, porque o trabalhador ele às vezes se expõe de maneira gratuita, né, por não conhecer ou achar que domina o equipamento. E toda vez que o trabalhador fala que domina o equipamento ou está acostumado, eu costumo dizer que ele falou para você carinhosamente, eu vou sofrer um acidente e não estou ligando, porque ele acha que ele domina o equipamento, tá? Então a gente tem que estar com essas precauções em mãos.